Como é bonita, irmãos, essa parábola que Jesus conta, o bom samaritano. E aqui está a nossa história, aqui está a nossa vida. Cada um de nós somos esse homem que foi assaltado, que foi espancado, roubado e espancado, e deixado na estrada semi-morto. Orígenes, um padre da igreja do segundo século, muito importante, um grande catequista, um grande estudioso da Bíblia, ele tem uma interpretação muito bonita, simbólica desse evangelho, dessa parábola de Cristo. E eu vou dizer para vocês quais os principais símbolos. Aqui fala, um homem descia de Jerusalém a Jericó. De Jerusalém sempre se desce, porque fica a 800 metros acima do nível do mar. Jericó fica só a 40 quilômetros dali, fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Então se desce para valer. Esse Orígenes diz que Jerusalém é imagem do paraíso, do céu. Jericó é a imagem do mundo, onde existe a morte. Diz que Jericó, a palavra Jericó vem de lua. A lua tem as suas fases, ela vai mudando sempre, né? Como a vida nossa, que muda, que morre. Tá bom. Esse homem que descia de Jerusalém a Jericó é o Adão. Somos nós que fomos expulsos do paraíso por causa do pecado, da desobediência. E o que acontece quando a gente se afasta de Deus, se afasta do paraíso? Somos assaltados, espancados e deixados para morrer. Esses assaltantes, irmãos, esses bandidos, são os nossos pecados e nos destroem. O que o orgulho faz na vida de uma pessoa? Nossa, faz a pessoa arrogante, insuportável, intransigente, impaciente com todo mundo. O que a ambição, a cobiça faz com uma pessoa? Faz dela escrava, faz dela mesquinha, faz dela egoísta, preocupada. O que a luxúria faz com uma pessoa? Nossa Senhora! Quantos casamentos eu tenho visto destruídos por causa da pornografia, por causa dessa licenciosidade, vale tudo, qualquer, né? Quantas pessoas escravas, dependentes. O que a droga faz com uma pessoa, irmãos? Todo mundo tem algum conhecido que já viveu nesse mundo, sabe o que significa ser drogado, ser dependente para a saúde, para a economia, para a vida afetiva, uma desgraça. O que o alcoolismo faz? Então, esse homem que foi assaltado sou eu, é você, somos nós. E diz Orígenes que esse sacerdote que passa, ele vê o homem ensanguentado lá, não sabe se está vivo ou se está morto. Ele passa do outro lado, ele não se aproxima. Ele possivelmente ia para o templo e para oferecer o sacrifício. E se um sacerdote tocasse o sangue de alguém morto, ele ficava impossibilitado de oferecer o sacrifício. Então, ele prefere ficar bem com o culto, mas não tocar naquele homem, não mexer naquele homem. O levita, que era o sacristão, aquele que ajudava a tribo de Levi, uma tribo sacerdotal, também vê o homem e passa do outro lado. Como a gente desvia quando você percebe que tem alguém que você não quer encontrar, ou que vai te pedir alguma coisa, e você desvia, passa para o outro lado da rua, né?
Orígenes diz que o sacerdote significa a lei e o levita os profetas. A lei não dá a vida. A lei só mostra o pecado, só denuncia o pecado. E esse samaritano quem é? É Jesus Cristo. Olha a atitude desse homem. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele. Primeira coisa, chegou perto, se aproximou. Interessante que a primeira leitura fala da palavra de Deus, que não está longe de nós. Não está no céu para que eu tenha que ir lá buscar, ou no fundo do mar. Está perto de você a palavra. Está na tua boca, está no teu coração. O Senhor está perto, né? Bom, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Essa palavra é muito forte, irmãos. São as entranhas de misericórdia. Compaixão, sofrer com o outro, se colocar no lugar do outro. Como é difícil isso? Nós somos muito individualistas e muito egoístas. E a caridade faz com que você se coloque no lugar do outro. Você consiga sentir compaixão. Você sofre com o outro. Sentiu compaixão. Esse verbo aparece sempre atribuído a Cristo. Cristo vê um leproso e tem compaixão. Cristo vê uma multidão que está como ovelha sem pastor e tem compaixão. Cristo vê uma viúva que está levando o seu filho único para enterrá-lo e ele sente compaixão. E interessante, irmãos, que sempre que Cristo tem compaixão, ele faz alguma coisa. Nunca é aquela dó. Ai, que dó estéril, que não faz nada, que não se mexe, que não toma atitude nenhuma, que muitas vezes é a nossa atitude, né? Ai, que pena, que dó, mas não faço nada e não ajo. Não, Cristo sempre age. O que ele faz? Chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos. Um atendimento imediato, um pronto-socorro, derramando óleo e vinho nas feridas. O vinho tem álcool, então é sempre desinfetante. E o óleo é suavizante. As pomadas, normalmente, são à base de óleo, né? É o que ele tinha, talvez o que ele tinha para comer. E ele derrama nas feridas desse homem. E mais ainda, depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. Ele foi a pé e a sua montaria ele transformou em ambulância. E deve ter sujado o seu carro, né? Nós às vezes temos tanto zelo com o nosso carro que não pode ter nenhuma sujeirinha. Esse bom samaritano sujou o seu carro de sangue, o seu jumento. E tem uma interpretação bonita, irmãos, que esse animal, no fundo, é o corpo de Cristo. Cristo se sujou com os nossos pecados. Cristo não teve nojo da nossa miséria, das nossas idolatrias, das nossas sujeiras. Ele carregou no seu corpo as nossas misérias, para destruí-las na cruz, para nos devolver a saúde, para nos curar, para nos libertar, para nos perdoar. Aqui é interessante, irmãos, também o sinal vinho e óleo. Alguns padres falam que o vinho é símbolo do sangue de Cristo, que perdoa nossos pecados. E Santo Agostinho fala que o óleo é o óleo do crisma, que nos santifica, o Espírito Santo, o amor de Deus, que nos santifica, que alivia nossos medos, nossas preocupações, nossas ansiedades, nossas solidões. O Espírito derrama óleo sobre nós, o seu Espírito, o seu amor.
e leva para uma hospedaria, porque o estado desse cidadão aqui é muito precário, não é uma cura rápida, precisa de um atendimento. Orígenes diz que essa hospedaria é a igreja. A igreja é o lugar que Deus, no seu amor, preparou para nos curar, para nos devolver a saúde, a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, a capacidade de sofrer. Deus nos cura na igreja, através da palavra, através dos sacramentos, através da Eucaristia, através do perdão dos pecados. A igreja é um grande hospital. Não vim chamar, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes, diz Jesus. Não vim chamar os justos, mas os pecadores à conversão. Somos nós, irmãos. E que bom se a gente lembrasse de onde o Senhor nos pegou. Como é que estava a nossa vida antes da gente conhecer Jesus Cristo? Que misérias que a gente curtia, que solidão, que idolatrias, que escravidões que a gente vivia antes de Cristo ter nos chamado e nos trazido para a igreja. Muito importante lembrar isso, irmãos, porque o cristianismo nasce, o seguimento nosso de Cristo, o amor a Cristo, nasce da gratidão, ser agradecido. Imagina esse homem, quando ele estava desacordado, diz que o samaritano cuidou dele na hospedaria e no outro dia deixou 2 moedas para o hospedeiro. Orígenes fala que o bispo é o pastor da igreja, né, que tem a função, a missão de cuidar, e deu 2 moedas de prata, 2 denários, dizendo: cuida dele, e quando eu voltar, se você gastar mais, eu te pagarei. Quando eu voltar, a segunda vinda de Cristo, Cristo vai voltar e vai recompensar quem tiver cuidado do outro. Interessante que samaritano, a palavra samaritano significa guardião. Quando o Caim mata o seu irmão Abel, Deus pergunta para ele: onde está o teu irmão? E o Caim, cínico, responde: acaso eu sou o guardião do meu irmão? Exatamente. Exatamente. Cada um de nós é guardião do outro, é protetor do outro, é ajudador do outro. Cristo é o bom samaritano, é o bom guardião. Não dorme nem repousa o guardião de Israel. Fica sempre acordado, cuidando da gente, nos libertando e nos amando. Então, Santo Agostinho diz que essas 2 moedas são os 2 mandamentos. O mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. Isso nos devolve a saúde, a vida. Amar a Deus. Não de qualquer jeito, não pela metade, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. Como Cristo, irmãos, na cruz, amou a Deus com todo o coração, teve o seu coração transpassado por uma lança. Amou a Deus com toda a alma, toda a razão, todo o entendimento. Teve a sua cabeça, sua razão, coroada de espinhos, que nós produzimos para ele. A terra produzirá espinhos e abrolhos, por causa das nossas desobediências, nossos pecados. Pois bem, Cristo pegou o fruto da nossa desobediência e crucificou a sua razão. E amarás o Senhor com toda a tua força. As forças do homem são seus braços e suas pernas, com as quais ele trabalha, ele faz dinheiro, ele faz riqueza. Cristo teve suas mãos e seus pés pregados na cruz. Amou a Deus com todo o ser
e amou a nós, não como a Ele mesmo, mais do que a Ele mesmo. Ele morreu para que eu não morra. Ele sofreu para que eu não sofra. Ele desceu aos infernos para me tirar de lá. Por isso, irmãos, olha o carinho. E Cristo fala para o dono da hospedaria: cuida dele. Olha o carinho de Deus por você, por mim. Quer que alguém cuide de nós. Irmãos, e Deus tem cuidado. Na igreja, temos esse alimento maravilhoso, temos o corpo de Cristo, temos o perdão dos pecados, podemos ter uma comunidade. Agora, no final do mês, vamos anunciar. Depois de 3 anos parados por causa da pandemia, vamos anunciar as catequeses para adultos, jovens e adultos. Que bom ter uma comunidade. Que bom ter uma hospedaria, um lugar onde toda semana eu recebo a palavra de Deus. Deus derrama sobre mim esse óleo e esse vinho que me devolvem a vida, a alegria, a saúde. Ter uma pequena comunidade. Não ter medo, irmãos, porque hoje tem muita gente que fica, e falaram isso, falaram aquilo. Vai, vinde e vede, experimenta. A fé é uma experiência. Não tenha medo de se arriscar, de sair de você. Deus não quer te tirar nada. Deus não precisa de nada. É você que precisa. Sou eu que preciso. E Deus, no seu amor, quer nos dar de graça tudo que nós precisamos para vivermos uma vida feliz, uma vida com liberdade, com alegria, com sabedoria. Viver em comunidade, irmãos, é um segredo, é uma coisa maravilhosa. E o Senhor nos permite isso. Tá bom, já falei demais. A segunda leitura é um tesouro, mas eu não vou comentá-la. Mas é um hino a Cristo, Criador e Salvador. Ele é o primogênito, é o primeiro, é o princípio dos primogênito de toda a criação. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele é a origem e é a finalidade de todas as coisas. E é o primogênito dentre os ressuscitados da morte, o primeiro que venceu a morte. E primeiro significa que vem outros atrás. Esses outros somos nós. Cristo quer nos dar essa certeza, essa garantia da vida eterna. Quer nos reconciliar com Deus, conosco mesmos, com a vida. Por isso, irmãos, alegremo-nos, bendigamos o Senhor e continuemos firme a nossa caminhada, porque em lugar nenhum existe esse amor, a não ser em Jesus Cristo, na igreja. Interessante, irmãos, só para encerrar. Essa palavra, a igreja ao longo dos séculos, esses 2000 anos e pouco, sempre nasceu da fé cristã, inspirado nessa palavra, os hospitais, os asilos, as escolas, tudo que é beneficente, tudo que nasceu da caridade cristã, nasceu da fé da igreja. Que coisa, irmãos! Por isso que tem um livro maravilhoso, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Maravilhoso esse livrinho, precisa os estudantes lerem, porque na escola vão escutar só falar mal da igreja. E precisa conhecer o que existe de positivo, de edificante, a favor da vida do homem, que nasceu da fé cristã, nasceu dessa generosidade do Cristo, que é esse Cristo derrama sobre os seus membros, ele é a cabeça, nós somos os membros. Ele derrama sobre os seus membros o seu amor, o seu espírito. Por isso os cristãos podem amar de graça, podem ser generosos, e sempre foram. E todos os santos da igreja são a prova de que essa palavra é verdadeira.
Mas o segredo, irmãos, é vai e faze, não é? Diga, fale, pense, tenha boa intenção, fazer. O cristianismo é também uma prática, né? Não é uma teoria.